pé, em nome de Jesus. Estenda as tuas mãos para cá. Vamos apresentar o homem de Deus, né, ao Senhor. Que ele possa estar instruindo a tua ferramenta nessa noite. Eu creio que Deus já usa ele nas ministrações, na palavra, nas bênçãos, na cura, na libertação, para que Deus possa, Deus em nome de Jesus, abençoar a vida dele. Amém, queridos? Pai, aqui estamos, ó Deus eterno, para apresentar diante do Senhor, o Pai eterno Renato, ó Deus eterno, servo do Senhor, quem o Senhor escolheu, Senhor, para fazer a tua obra. Eu sei, Deus, que o Senhor usa ele grandemente, Senhor. Pai, que nessa noite o Senhor possa usar da tua ferramenta, Senhor, para os teus vasos, Papai eterno, receber das tuas bênçãos. Então, Deus, abençoe a vida, Papai eterno, do Renato, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que ele possa, meu Deus eterno, deixar, Senhor, que as tuas bênçãos cheguem aos nossos corações, Pai. Então, assim, Deus, nós abençoamos e consagramos a vida, meu Pai, do teu servo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glorifica o Senhor com as tuas palmas. Pastor, Deus abençoe. Eu não sei se você é pastor Renato, né? Deus abençoe, que Deus te use grandemente nessa noite. Que nós precisamos do alimento nessa noite. Eu sei que o Senhor já colocou nas tuas mãos. Amém? Deixa Deus te usar. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu quero fazer uma leitura que se encontra na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 3, para quem trouxe Bíblia e para quem vai acompanhar aqui na tela. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 3, quero ler o versículo de número 6, até o versículo de número 9. Gálatas, capítulo de número 3, do versículo de número 6 até o 9. Glória a Deus. Quem encontrou, diga comigo, eu vou morar no céu. Quem ainda não encontrou, vai acompanhar aqui, diga eu vou também. Pronto, vamos todos nós, aleluia. Essa tradução que eu tenho em mãos, ela diz assim: assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. E versículo de número 9, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Amém, irmãos? Pode se assentar, por favor. Muito obrigado. Eu quero dizer que eu estou muito honrado aqui esta noite. Deus me alegra de poder vos ministrar a palavra de Deus no momento só com os homens, não exclusivo, mas que Jesus tem liberdade de alcançar as nossas famílias enquanto nós estamos aqui. Quero louvar a Deus de maneira especial pela vida do vosso pastor, pela vida do pastor Rafael, pela vida de todos aqueles que nessa igreja servem como obreiros. Louvar a Deus pela vida do diácono irmão Natalino, o qual que entrar em contato conosco. Há muitos dias ele tem falado comigo, irmãos, e eu achei que ele estava até um pouco bravo, né, irmão? Mas Jesus marca tempo, marca a hora, e no momento certo nós fazemos o que Deus reservou para nós. Louva a Deus pela tua vida. Na verdade, até um pastor de Paraíso das Águas, ele disse assim para mim: Renato, o verdadeiro crente não é só aquele que entra na igreja, estende a mão e rende glória. É aquele que fora dos âmbitos de templo, ele serve a Deus como crente. Ele disse, Natalino, que aqui na cidade ele passou até mesmo para pegar alguma coisa aqui. E o carro dele deu um problema. E ele encontrou você. E você de repente olhou para o cabeça branca e falou assim: o que o senhor precisa? Qual é a tua necessidade? E ele, contando a pastor e contando a nós na igreja, ele disse assim: às vezes nós pensamos que os homens com hospitalidade, com sentidos dos dons que há na Bíblia, se apagaram ou se dissiparam, mas ainda tem gente que sem conhecer o Espírito testifica. E ele disse que foi tratado, foi cuidado,
pela sua intenção e conseguiu seguir viagem até São Carlos, São Paulo. E mandou dizer para você que continue sendo esse homem disponível para a obra de Deus, tá bom? Deus te abençoe de maneira especial. Louvo a Deus aqui pela vida de toda a igreja, pela vida de todos os irmãos. Quando eu recebi o tema, homem que assume a frente, não só na oração, mas também com ação, eu tentei entender na Bíblia um homem que traz todas as características que um homem deve ter e se posicionar. E a Bíblia é vasta e há N versículos bíblicos que pode nos propor certa situação. Mas quando li o texto de Abraão, Deus abriu no meu coração um preceito de muitas coisas. Alguém que agiu por intermédio da fé, alguém que teve seus erros durante a sua caminhada, que pôde prejudicar a casa, a família, alguém que cuidou do filho até o ponto de entregá-lo diretamente a Deus, mas que nunca deixou de anelar a presença do Todo-Poderoso. Ou seja, a maior conexão que ele não quis perder foi se Deus estava ao favor dele. Então por isso eu quero vos falar sobre a vida de Abraão. Nós estamos dentro de um texto bíblico que está em uma das cartas que Paulo escrevera. Paulo escreve uma carta à igreja de Galácia, e o intuito dele são pelo menos 4 que estão fortificados na Bíblia. Primeiro, tratar a verdadeira doutrina da Bíblia, que a salvação não é por meio das obras, mas sim por meio da fé em Cristo Jesus. Segundo, tratar as falsas doutrinas, pessoas que elaboram, incitam coisas que na Bíblia não estão escritas. Terceiro, trazer à tona e visível que Deus o chamou para fazer a obra, confirmar o seu ministério. E em quarto, mostrar à igreja poderosa que aqueles que confiam no Senhor de maneira contínua e perpétua, Deus traz em si provisão, cuidado, abertura de porta, coisas que nós não esperamos. O capítulo de número 3, quando ele inicia dizendo: a lei ela é importante, ela não tem força, ela não há visibilidade de estrutura para salvar, porque a lei, quem nela se quem nela se medita, quem nela se está, até mesmo coloca no coração para viver com ela, pode trazer até em si uma maldição, porque a lei não salva, o que salva de verdade é a fé em Cristo Jesus. E o interessante é que o capítulo de número 3, de uma carta de Paulo, de uma igreja futura, cita Abraão como o primeiro a ouvir o evangelho de Cristo. Renato, como Abraão ouve o evangelho, se ele viveu antes? Fala sobre a promessa das famílias serem benditas, porque foi pela fé que ele alcançou o juízo. Abraão não se tornou justo pelas obras que fizera, mas por acreditar naquilo que assim Deus o prometeu. E começa dessa maneira. Primeiro, Abraão vivia numa terra a qual o seu pai adorava a imagem. Segundo escritos bíblicos, havia um deus sumério chamado Nanar, o qual era reconhecido como deus da lua, e o seu pai era um dos construtores de imagens, tanto em Ur dos Caldeus, como quando se dissipou e andou 800 km e chegou até Harã. Ali também havia cultos para esse mesmo Deus. Era cultivador de imagem, construtor de tendas, o pai de Abraão. Mas o interessante é que Deus não olhou dentro da igreja para escolher, para preparar ou para elaborar um projeto. Deus viu alguém que não estava na visibilidade de ninguém. Deus encontrou alguém pelo coração e porque sabia que ele ia se disponibilizar. Deus olha para um homem que é filho de alguém que vive debaixo de uma conduta que não deveria viver, mas encontrou no filho um espaço para investir um pedaço do reino dos céus nele. E ao ponto de investir quase tudo. Entenda, irmão, Max, Deus não investe para perder. Se Deus investe é porque vai ter fundamento que Ele colocou nas nossas vidas. Às vezes pensamos que estamos aonde estamos simplesmente porque conquistamos. Não, irmão, foi Deus que te preparou para este lugar. Foi Deus que te preparou para este negócio. Foi Deus que te preparou para esta cadeira. Partindo do momento que você entende que aonde Deus te colocou foi para fazer exatamente o que Ele quer, na tua vida vai ter provisão, e na vida daquele que espera de você também vai ter cuidado. Deus está dizendo para homens aqui: se você agir por aquilo que Deus investiu em você, a tua casa, a tua família, o teu trabalho e pessoas que estão ao teu redor serão afeiçoadas e abençoadas pelo poder de Deus. E olha que interessante, pastor Rafael,
Deus é um Deus que cobra muito. E o módulo dele de chamar e convocar não muda. O evangelho que muitas pessoas natalino pregam hoje é um evangelho que não confronta pessoas em seus caráteres e personalidades. Mas na verdade, irmão, o evangelho, a planilha de Cristo, o módulo de convocar pessoas não mudou. Deus chama pessoas para abrir mão de tudo. Jesus está olhando para os discípulos e dizendo: ei, quem quiser vir após mim, primeiro, nega você mesmo. Tira a sua vontade para trás e coloca a minha. Irmão, como que a gente faz isso? A gente tem prioridade e Deus está dizendo: me priorize e deixa a sua prioridade para depois. Porque quem quiser andar comigo, tem que negar. E viver debaixo do cuidado de Deus não é que não tenhamos vontade própria, é entender que a vontade dele é melhor do que o que nós queremos para nós. Para você entender, a chamada de Deus para Abraão é tão forte, tão grande, que assusta pessoas. Abraão, sai da tua terra, abre mão do teu pai, abre mão da tua herança, abre mão das conquistas que passarão ao teu nome, e vai para o lugar aonde eu vou te mostrar. Irmão, quem que faz isso em sã consciência? Você tem uma estabilidade de casa, você tem uma estabilidade de família, você tem um futuro já preparado. Aí Deus aparece para você e diz: eu tenho um futuro diferente daquilo que você planejou. E aí? Escute isso, irmãos. Eu nasci dentro da igreja, cresci dentro da igreja, fui batizado na igreja que nasci. Deus fez coisas extraordinárias na minha vida dentro da igreja. E não só marcas boas, mas também tragédias marcaram aquilo que Deus tem na minha vida. E foi por início de uma tragédia que Deus iniciou um propósito no meu coração. No momento que Deus escolhe minha irmã e minha mãe, Deus coloca uma flor, que quando ela desabrocha dentro da minha alma, ela diz ao meu espírito: deseje a minha presença. E a única coisa que eu queria era servir a Deus. E eu trabalhava numa fazenda, pastor Rafael. Trabalhava nos biagens, domava cavalo, mexia com vaca, com boi, e era o que eu gostava. Na verdade, até hoje gosto. Até trabalhei junto com o Giovanni, irmão. E eu não sou nada perto dele. Ele é que é terrível no burro, irmão. Eu sou até mais ou menos. Mas nunca deixei, porque gosto, é prazer. Mas numa certa feita, indo olhar umas mojando no Vila Nova, para ver se estava perto de Paris, se não estava enroscado, Jesus falou comigo. Eu andando junto numa mula e o Rafael Mané numa outra mula, as duas começaram a cirandear. Eu falei: esse trem está esquisito, o que está acontecendo? Elas vão pular. Mas não era, irmão. É que Jesus estava descendo para falar conosco. E elas sentiram a presença de Deus primeiro do que eu. A gente percebe que um animal irracional tem mais sensibilidade a Deus do que nós que temos razão. Você percebe o tanto que as coisas são erradas? E quando aquela mula se dobra, arrepia o cabelo, emborca o bico, a orelha fica para frente, no meu pensamento ela ia pular, mas não é, irmão. Jesus estava descendo e a palavra dele para mim foi assim, ó: volta para trás, abre mão do teu trabalho, porque a partir de hoje sou eu que vou cuidar de ti, da tua casa e da tua família. Irmão, que coisa terrível foi aquilo. Porque a vontade de Deus, quando anela o nosso sentimento, ela não vem com coisas inusitadas. Ela vem encontrar um desejo que já fermenta dentro da tua alma. Quando ela bateu aqui, era coisas que eu já estava orando ao Senhor: eu quero te servir exclusivo, eu quero viver na tua dependência. Irmão, Covid já quase acontecendo. Meu menino tinha 30 dias, hoje tem 5 anos. Minha menina tinha 1 ano. Eu cheguei na minha casa e disse: mulher, Deus falou para mim sair do emprego. Em vez dela ficar atemorizada, Giovana, ela disse: e tu já saiu, é? Eu disse: saí. Ela disse: não, pronto, se Deus falou, acabou. Mas você não vai dar nenhum... Não, se Deus falou, acabou. Por quê? Quando um homem age e a ação dele é direcionada por Deus, fica tranquilo, Deus é responsável pelo teu amanhã, pela tua semana, pelo teu mês e pelo teu futuro. Irmãos, e eu pensei dentro de mim, Basileu, falei: viver com Jesus não tem coisa melhor. Amanhã eu já saio do fundo da congregação e vou morar numa casa nova. Amanhã eu já vou trocar o Uno 4 portas básico e vou comprar uma caminhonete. Porque viver com Jesus, que é dono do ouro e da prata, não tem coisa melhor. Irmão, mas na verdade, a bicicleta que eu tinha foi embora para pagar a conta. O Uno que eu tinha foi embora para pagar a conta.
As coisas que eu tinha em casa foi embora para pagar a conta. E eu falei: Jesus, que evangelho que é esse? Ele disse: meu filho, evangelho não é dinheiro. Evangelho é salvação para aquele que crê. Evangelho é abrir mão do que tem para ver o outro no altar. Agora eu sou dono do ouro e da prata, do ouro e da prata, do ouro e da prata. Eu disse: Senhor, eu entendi errado esse negócio. Entendeu nada. Quem coloca a mão no arado não pode olhar para trás, porque não há mais dignidade nele. Eu falei: Senhor, então eu embarquei numa embarcação que não tem como voltar. Não tem como voltar. Ou é comigo ou é com o inimigo. E se andar comigo não é fácil. Por quê? Quem anda comigo anda no limite. E andar no limite é ter cuidado para não cair, para não entortar. Mas se andar no limite tem provisão diária, tem cuidado específico, tem coisas reveladas. Eu estou sentindo Jesus para falar o que Deus colocou no meu coração. Quem depende de Deus vive coisas que homens normais não vivem. Na verdade, o Espírito está falando no meu coração. Tem gente aqui, já era para estar morto, e Deus está dizendo: você me encontrou, é por isso que tu está de pé. Tem gente aqui que não era para nem estar respirando, e Deus está dizendo: foi eu que entrei na tua vida. Através de eu chegar, te di saúde, te di alegria e novas perspectivas de vida. E olhe Abraão. Abraão toma uma decisão drástica, uma decisão problemática, com riscos de grande dificuldade. Porque ele está abrindo mão de um cuidado que poderia suprir a sua família. Só que olha a promessa de Deus: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai, abre mão da tua herança e vai para o lugar que eu ainda irei te mostrar. Ou seja, só se acreditar para ir, porque eu não sei nem para onde que eu vou, só tenho que caminhar. Você percebe que quem está caminhando com Jesus, irmão, para Jerusalém, hoje ele vem para o culto dizendo assim, ó: ora vem, Senhor Jesus. Quem vem para o culto dizendo assim: quem dera fosse hoje, quem dera fosse agora. Quem vem para a igreja com esse sentimento, ele está ligado no trono, irmão. Agora tem gente que vem para o culto: se eu não volto hoje, não, pelo amor de Deus, porque eu tenho tanta coisa para arrumar. Ei, irmão, Deus está cobrando a ação da tua vida. Deus está cobrando a atitude de você. Se você se posicionar, tem coisa preparada no céu para você. Mas se não posicionar, também tem problema. Porque nós pregamos a palavra do reino, o evangelho, somente para salvação. E esquecemos que ao mesmo tempo que ela salva, ela também condena. Quem crê, salva. E quem não crê, condenado, irmão. A palavra que nós pregamos, para quem aceita Jesus, é oportunidade para viver. Mas para quem a rejeita, irmão, está sendo encaminhando para a condenação eterna. Não é fácil viver com Cristo. Mas olha isso: Abraão, em sua caminhada, ele errou, mas ele não perdeu o foco. Saiu da terra, saiu do pai, saiu da riqueza, pegou a esposa e foi. Mas não porque Deus só disse vai para a terra, porque a promessa estava dizendo: quem te abençoar, eu abençoo. Você percebe o valor que você tem no céu? Alguém olha para você e levanta a mão: vou te amaldiçoar. A Bíblia diz: amaldiçoado será. Irmão, quem com Deus está ligado, ninguém pode chegar de qualquer maneira em você não, irmão. Ninguém pode tocar de qualquer jeito não, porque se for amaldiçoar, imediatamente ele vai ser. E nós somos irmãos de Abraão pelo evangelho. Ou seja, a promessa que está em Abraão está sobre nós. E o texto ainda termina: em ti serão benditas todas famílias da terra. Sabe o que é isso, irmão? Evangelho de salvação. O evangelho foi pregado para Abraão na palavra divina. Só que Abraão, quando sai, ele erra no caminho. Eu não estou dizendo que homens normais, ou até mesmo muito espirituais, jamais errarão. Não, irmão, a gente erra, a gente peca, a gente cai. O problema é não sair da retidão de Deus. Porque olha Abraão, ele olhou para a esposa Sarai e disse: vamos comigo porque Deus tem propósito para mim. Vamos comigo porque tem uma promessa gigantesca. Mas na primeira cidade que ele parou, no Egito, já teve que colocar a mulher para mentir. Não disse que era esposa, porque se fala que era esposa, ela tinha sido contaminada. Enganou para entrar na cidade, ao ponto de causar transtorno na cidade. E Deus estava dizendo para Abraão: Abraão,
Eu não preciso que você age de maneira diferente para eu cumprir uma promessa na tua vida. Eu só preciso que você esteja no centro da vontade do que eu reservei para você. Irmãos, eu olho para Abraão na sua caminhada, no seu tratamento, e tento anelar as nossas vidas. Quantos aqui, quando tomaram as vossas muito dignas como esposa, olharam para ela com um desejo muito grande no coração? Darei a você o meu melhor. Te darei tudo que for preciso se você estiver do meu lado. E esquecemos que com o tempo essa ação não pode parar. Porque um homem que ora sabe que a sua casa e a sua esposa é prioridade até mesmo antes da obra de Deus. Porque o tripé, irmãos, não é Deus e a obra, é Deus, a família e depois a obra. Porque como que você governa uma igreja se não governa bem a tua casa? A nossa casa vem antes da obra do Senhor. Deus está dizendo para homens aqui que são casados: haja de maneira correta dentro da tua casa. Haja de maneira direta dentro da tua casa. Porque a tua esposa espelha e espera em você. O teu agir é a mostra futura para os teus filhos. Olha isso, irmãos. Já vai fazer 6 anos que eu saí do serviço para viver para Jesus. Meu menino tem 5. Ele, certa feita saindo de casa, ele olhou para mim e falou assim: eu não vou para o culto desse jeito não. Eu falei: mas por que você não vai desse jeito? Porque eu quero ir igual ao senhor. Eu falei: mas não tem como ser igual eu, você não tem terno. Ele olhou para mim e falou: eu quero ir pelo menos de gravata. Eu falei: então tá, meu filho. Fui, peguei uma gravata e de 3 nó, para ela ficar curta. E quando eu dei aqueles 3 nó, coloquei no pescoço dele, ele com a calça jeans, um tênis, ele foi para a igreja. Aí eu estou pregando, pastor Rafael. Meu menino tem 5 anos. Eu estou pregando aqui, estou olhando para ele sentado. Ele levantou, eu nem sei de onde que saiu aquela toalha, e ele começou a fazer assim. Eu falei: uai, meu menino deve estar com febre, né, irmão? Porque está secando suor. E olhando para minha esposa, tentando entender. Jesus salva, e olhando. Eita, Jesus liberta, e olhando. De repente ele sentou e deu um... Eu falei: uai, mas o que está acontecendo com esse menino? Irmão, e a hora que acabou o culto, eu falei: amor, o que foi com ele? Aí ele falou que estava fazendo igual você. Aí disse que quer fazer igual você. Eu falei: e é mesmo, irmão? E aí ele dobrou a gravata para trás e disse que estendia a mão e falava: receba agora, em nome de Jesus. Eu falei: Jesus amado, o que é isso? Mas olha o que me assustou. A gente foi numa reunião de escola e os meninos desenharam um monte de coisa, irmão. Eu quero ser policial, eu quero ser bombeiro. Teve um lá que escreveu que quer ser peão de boi. Eu falei: sangue de Jesus tem poder, que Deus livre ele desse trem, porque isso quebra costela, quebra fêmur. Se fosse fazer um vislumbre do meu corpo aqui, irmão, só tem umas 6 quebradas, só Deus sabe. E eu louvei a Deus que não era meu menino, mas gosta de fazenda. Aí eu falei: deixa eu ver o do Benjamin. Irmão, tinha um cabra de gravata, desenho de menino, irmão, um negócio na mão que eu perguntei para ele: o que é isso? Ele falou: a Bíblia. Eu falei: o que você quer ser, meu filho? Pai, eu quero ser pastor. Agora, com muito cuidado, eu nunca coloquei ele no sofá lá em casa e falei para ele: você vai ser pastor, você vai ser pastor. Não, irmão. Josué Gonçalves disse que a maior pregação não é quando a gente fala. O livro que ele escreve Aprendendo a Pregar, ele disse assim: ó, no ato de pregar, se necessário, usa a palavra. Agora, que jeito que prega sem falar? A nossa vida é a maior pregação. Vai olhar para você e vai dizer: eu quero ser igual a ele. O herói dos nossos filhos somos nós. E eu descobri em estudos científicos que muitos desses problemas, como o pastor disse aqui no começo, entre mijar e xixi, entre A e bão, glória a Deus, está ligado à maneira que nós andamos dentro do nosso lar. Um homem dentro da casa é um leão com a esposa. Mas quando chega perto do amigo: e aí, irmão, eita glória, dá um abraço aqui. Tem uns que dá até ósculo santo, beijo no rosto de cabra, irmão. Aí o menino olha e vê: o melhor tratamento não está com a mulher, está com o homem. É por isso que vai nascer nesses sentimentos. E fora do policiamento que nós temos que ter com essas estruturas que o mundo está colocando diante das telas para os nossos filhos. Por isso que nós homens, quando oramos de verdade, assumimos a nossa posição, Deus nos faz agir de maneira correta para com os nossos filhos. Esses dias, vim da fazenda correndo, porque a gente ia viajar. Saí da fazenda do irmão, onde a gente faz o mexido. Cheguei em casa, minha esposa falou: já está pronto o almoço. E eu tirei aquela camisa que estava cheia de bosta de vaca e fui sentar na mesa sem camisa. Meu menino cruzou o braço: mas minha menina, o senhor vai sentar na mesa sem camisa, é?
Eu falei, por quê? Não tem respeito com a comida? Eu falei, eu tenho, meu filho, mas o que tem isso de que sem camisa? Antes da gente comer, a gente vai orar. E aí, você vai ficar sem camisa? Irmão, minha menina tem 6 anos. Sabe o que é isso, irmão? A gente não precisa falar muito, mas se a gente agir de maneira correta, pode mudar um futuro generoso para a vida da tua criança. Irmão, não estou te confrontando, só estou dizendo, porque nós estamos em homem, né, irmão? Pode falar um pouco mais grosso aqui, pode falar um pouco mais firme. Jesus está chamando você para agir dentro da tua casa. Abraão levou a esposa a um perigo tão grande que poderia ter perdido ela poderia ter se corrompido sexualmente falando, e ele jamais poderia se deitar com ela de novo, por causa de uma mentira. Irmão, ainda que Deus fez uma promessa para você, você não precisa fazer nada para Deus cumprir, só fica diante do projeto e dessa retidão que Deus te cobra. Segunda coisa, ele ficou tão apurado, porque Deus está dizendo, em ti as famílias serão benditas. Calma aí. Para as famílias serem benditas em mim, tem que descender de mim. E eu não tenho filho. Como que as famílias vão ser abençoadas por mim se eu não tenho criança? A Bíblia diz que ele chora na presença de Deus. Será que na minha casa a minha descendência vai vir do meu mordomo, Eliezer? Será que é dele que vai sair essa promessa? Aí Deus desce para falar com Abraão. Abraão, calme aí. Não vai ser do teu mordomo, a tua semente vai germinar, a tua semente vai florescer. Sai para fora, Abraão. A Bíblia diz, Max, que ele saiu para fora e Deus olhou para ele e falou, conta as estrelas. 1, 2, 2.000, 7, não dou conta de contar, vai ser assim sua descendência. Desse jeito que vai ser a tua prole. A Bíblia diz que ele creu de uma maneira tão grande que por ele foi feito justiça. Ou seja, o crer, a fé traz justificação para nós. A nossa salvação é por intermédio da fé. E ele creu de uma maneira tão grande que ele até se corrompeu. A esposa chega dele, meu amor, eu não posso ter filho porque eu sou estéril e Deus te deu uma promessa, eu ouvi a promessa, então deita com a minha serva. Escute isso, irmão. Ele creu tanto na promessa e Deus tinha dito, não é por ninguém, é por você. A Sara é a tua mulher. Deitou com uma mulher que vinha com ele do Egito, nasce Ismael. Mas não é, porque Deus depois fala com Isaac como o único filho. Mas olha que interessante, irmãos, o capítulo 21 nasce a promessa, e a promessa é Isaac. Isaac é o filho da espera. Isaac é o filho da promessa. Isaac é o tão esperado da casa. Agora Deus vai tratar com Abraão pela presença do filho. Porque o maior segredo de um homem que vive com Deus não é a esposa, não é os filhos e não é o trabalho. É a dependência dele do céu na terra. Porque a promessa foi feita e 25 anos se passou para Isaac nascer. Faz essa conta comigo. 5 anos se passa, Isaac não nasce. Olha o coração dele. Não vai acontecer. Só que a presença está cuidando. Não vai acontecer, mas a presença está tratando. 10 anos da promessa. Isaac não nasce, mas a presença está levando ele para um lado, levando para o outro, fazendo produzir, fazendo crescer. E o mais interessante, quase 20 anos se passa, ele começa a olhar para o céu e começa a ter um deslumbre real daquilo que deve ser. Qual é o deslumbre? Se a promessa chegar, glória a Deus, mas vai fazer 20 anos que eu sou cuidado pela presença de Deus. Sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui? Quantos de nós não temos uma promessa grande e genuína? Diego, quantos de nós não temos algo grande da parte de Deus? O tempo passa e a gente erra, a gente perde. E Deus ainda está dizendo, a minha promessa não está conectada à sua condição. A minha promessa às vezes é soberana sobre a tua vida. Ou seja, independente da maneira que você pensa, eu vou cumprir a minha promessa sobre a tua vida. Irmão, e essa promessa vem de uma maneira tão grande, que quando ela chega, Abraão abraça, Abraão ama, Abraão ensina, Abraão conta a história. Mas Deus, para vir tratar o coração do pai, Abraão, Diego, Jesus está falando comigo. Jesus está falando comigo. Abraão, eu estou vendo algo dentro do teu coração, e eu queria saber se eu sou prioridade na tua vida. Vou te testar de novo. Com cuidado.
Como que Deus testa alguém que falou para ele sair da parentela, da riqueza, de tudo que ele tinha, ele saiu? Como que Deus testa alguém que passou no teste mais difícil que um homem vive, que é o tempo? Na verdade, Deus não está testando diretamente Abraão. Deus vai testar a prole de Abraão, porque naquela prova Abraão vai passar com graça. A Bíblia diz que Abraão prepara o cutelo, Abraão prepara a madeira. Só tem uma coisa que ele não prepara na visibilidade dos homens: o cordeiro, porque o cordeiro era Isaac. Deus pediu para sacrificar Isaac. Irmão, Abraão não conta para a esposa, se prepara no caminho e começa a caminhar. Quando ele chega, que ele avista o monte, ele olha para os meninos que estão junto com ele, com os homens de trabalho, e diz assim, ó, nem diz filho, eu e esse menino, olha o quão a presença é grande na vida dele. Antes de subir o monte, ele já parou de chamar o menino de filho, já começou a chamar de menino, para mostrar para Deus que a prioridade na vida dele nunca foi o filho. A prioridade na vida dele é a presença poderosa que cuidou dele até aqui. Sabe o que Deus está mandando dizer para alguns pais aqui? O teu filho também é meu, para você ele é só presente. Para você eu coloquei para você cuidar, para você mostrar o caminho. Diz a Bíblia, ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, e ele nunca. Renato, mas ele está fora, mas ele vai voltar, porque se tem palavra no coração, ela vai fermentar, e a hora que ele voltar, você pode ter certeza, ele nunca vai esquecer daquilo que você ensinou. Meu pai dizia para mim, meu filho, eu não posso te dar nada, mas eu vou te dar um nome na minha presença e na presença de Deus. Eu não posso te dar uma escola boa, mas aonde você for, alguém vai dizer, eita, o Cardoso é crente em Cristo Jesus. Aonde eu chegava, alguém perguntava, quem é seu pai? Eu falava, meu pai é o Cardoso da rodoviária, vendedor de passagem. Alguém olhava e dizia, esse cabra é bom, jogador de futebol e crente em Cristo Jesus. Pode ir aonde for, você nunca vai encontrar nada em mim, porque eu disse, eu me preparei para mostrar para minha prole, que aquilo que eu não receber, meus filhos receberão. Irmão, minha irmã não pôde tomar posse do que Deus reservou para ela, mas no momento de morte, num dia antes, ela sai da cidade aquebrantada, porque ela voltou a Cristo com a minha mãe numa pregação que Deus me deu a autoridade para pregar. Mas o que mais me alegra, que independente do que está acontecendo, alguém foi lá na minha casa, quando eu era menor, apontou o dedo para as crianças, olhou para o meu pai e para a minha mãe e disse assim, aqueles que nesta casa está, eu escolhi para mim, eu vos levantei para fazer uma obra poderosa, cuida na minha presença e vocês verão o que eu farei através deles. Meu pai, quando vê eu pregando, ele fala assim, ó, eita meu filho, pai, fiquei emocionado com essas coisas, e meu pai quis muita coisa, quis que eu fosse para o exército, eu até fui, irmão, mas aí deu uma leucemia terminal nele, eu tive que voltar. Me tornei o filho, o homem da casa. Mas aí Deus curou ele. Eu quis ir para rodeio, irmão. Montei ferragem para Pacheco, morei em São José do Rio Preto. Troca de convite, montando ferragem. Não deu certo. Quis jogar bola, irmão. O Vani falou, vou te mandar para fazer um teste. Lá em Jundiaí, no Paulista. Só que eu jogava de atacante. O técnico do lugar era um vascaíno zagueiro. O Otoniel passou na primeira, mas a gente para passar um zagueiro não dava. Ele não nos viu, mas a gente ficou uns 4 meses. Mas nada disso encheu meu coração. Mas um dia que o altar foi aberto, e eu assumi ele e diz, a paz do Senhor, o coração começou, aleluia, aleluia, aleluia. Eu não sei você, se você já está no lugar onde Deus reservou, há uma grande alegria no teu coração. Eu não sei você, mas se você já está vivendo o que Deus te prometeu, há um grande gozo na tua alma que nada e ninguém pode apagar. Olha para você ver o tão grave foi a atitude dele. Ele começa a subir o monte. No meio do monte, Isaac olha para o pai e fala, pai, eu conheço de sacrifício. Quem tem autoridade carrega o cutelo. E o escolhido leva o fogo. O senhor é o escolhido e tem autoridade. Mas na maioria das vezes, quando o senhor vai sacrificar, eu vejo a madeira nas costas da ovelha. E o texto diz que a madeira está nas costas de quem? Isaac. Pai, tem alguma coisa errada aqui. Sabe o que o pai fala para Isaac? Meu filho, para ti, não sou eu que vou prover, é Deus. Nós precisamos chegar naquele ponto de mostrar para os nossos filhos que Deus também age por eles de maneira poderosa. Vou usar outra aqui para vocês dar glória. Aquele dia que veio
tempestade lá, que passou em Cacilândia, que derrubou casa, e a casa já está até reconstruída, que os irmãos ajudaram, a prefeitura ajudou. Naquele dia, aquele tufão lá, eu até esqueci o nome que falaram no Google lá, mas aquele negócio aconteceu, eu estava lavando o carro do lado de fora. Meu menino estava junto comigo, ele parou e ficou extasiado, não deu conta de sair da chuva. Eu carreguei ele, coloquei dentro de casa, ele ficou branquinho, e foi embranquecendo e começou a suar frio. Eu falei, meu filho, o que é isso? E a gente macho e bravo demais. Eu falei, esse menino, na próxima chuva eu vou dar uma bica nele, vou jogar ele dentro da água. E na hora que começou a chover, eu entra para a chuva. Ele entrava para a chuva. E o irmão começava a passar mal de até mijar na roupa, irmão. Eu falei, você vai ver que jeito que o negócio agora vai ser pior, vou te piar aí debaixo desse trem. Irmão, e no outro dia, aquela chuva de estalho, eu falei, vai para a chuva, moleque. E nem podia falar isso, né, irmão? Mas falei, pedi perdão para Jesus. E a hora que ele estava lá chovendo, eu falei, rapaz, mas esse menino não ajeita. Aí minha esposa falou, peraí, não é isso que você faz, não é isso que você vive, você está ensinando errado. Eu falei, não estou entendendo, chama ele aqui. Benjamin, vem! E ele veio todo coído. Quando ele chegou perto da mãe dele, a mãe dele foi no ouvido e falou assim, meu filho, você sabe que nós vivemos de Jesus, né? Sei, mãe. É Jesus que coloca o pão na mesa, é Jesus que traz comida para nós. Então ele também manda chuva, você sabe, né, meu filho? Sei. Então ora para Jesus parar. Irmão, e eu olhando minha esposa falando com o menino, falei, não é possível. Irmão, ele ficou na área quietinho, eu entrei para dentro. De repente eu saio para fora, cadê a chuva, irmão? E o Benjamin vem sorrindo. Mãe! Eu orei e a chuva parou! E eu falei, eita, o menino é poderoso. Não, mas não é só isso não. Jesus falou comigo. Ele disse que eu sou escolhido desde a barriga da senhora. Irmão, eu caí de joelho. Falei, Jesus, às vezes a gente quer dar aqueles empurrão, porque antigamente era desse jeito, né, irmão? Eu corria com meu pai, que ele saía lá vendendo passagem, doía aqui, ele me dava uma folha para eu colocar aqui para parar de doer. Homem terrível, né, irmão? E na verdade tinha que tomar alguma coisa, parar, respirar. Hoje Deus está te chamando para compreender um pouco mais dessas crianças. O mundo que nós vivemos é diferente. Se a gente bobear, a gente vai perder as crianças, vai perder a família, vai perder tudo por conta desse mundo corrupto. Mas tem uma coisa, se você não perder a presença de Deus, Deus vai te ensinar onde agir, Deus vai te mostrar na oração o que fazer. E se Ele te mostrar, pode ter certeza, a tua família não vai ser destruída. Se está destruída, vai ser restaurada. A tua família não vai perecer, não vai faltar cuidado, porque Deus é um Deus que cuida e provém para quem dele depende. Quando Abraão está chegando lá em cima, alguém aqui já sacrificou um cordeiro, irmão? Quem já matou carneiro, diga amém. Quem aqui tampa a boca? Seja sincero, irmão. Tampa, né, irmão? Porque se ele berrar, o que acontece? Pode falar, irmão. Essa é uma tradição, isso é um costume. A gente é crente de nascido, mas vai degolar o cordeiro, a gente segura o bico. Porque esse trem se berrar, Jesus. Só que tem um porém, irmão. Ovelha e cordeiro não berra. Se berrar é cabrito, irmão. Cabrito da cabeçada, cabrito da coice, cabrito morde. Mas olha que interessante. Todo sacrifício de cordeiro em forma de holocausto não precisa amarrar. Porque segundo a Bíblia, na era dos judeus, quando você joga o cordeiro de prancha do lado esquerdo, ele estende as patas e se entrega, dá até o pescoço. Só que a Bíblia diz que Abraão amarra Isaac. Se alguém que é irracional, que é o cordeiro, não precisa amarrar, por que vai amarrar o menino? Fica aí, meu filho. Fica aí que vai acontecer e você vai dar glória. O maior projeto a tendência que eu trago para esta noite porque ele é racional, ele tem a habilidade de tomar decisão própria. Então eu, como pai, eu tenho que usar daquilo que eu sei, daquilo que eu tenho experiência, para segurar eles na presença de Deus. Amarrei, irmão, tem jeito de amarrar menino na igreja. Inventa alguma coisa, faz alguma coisa, mas faz na igreja. Irmão, minha mãe vivia em vigília de sexta para sábado, de sábado para domingo. Que menino que aguenta estar numa igreja a madrugada inteira? A gente dormia, caía, fazia tudo, só que na igreja. Mas a hora que perguntava na escola dominical, quem morreu na cruz? Menino de 5 anos, Jesus Cristo de Nazaré. Não dá para entender, parece que nunca ouvi, mas você não sai da igreja, sua memória está fazendo registro, sua memória está fazendo armazenamento, você nem percebe.
Na igreja, precisamos segurar. Por que que Abraão amarrou? Porque ele sabia que a hora que ele levasse o cutelo no pescoço, ele ia levantar e ia correr. E Abraão, quando leva o cutelo, ele fica desesperado, mas a voz soa do alto: Abraão. Abraão podia ter dito assim, ó, não toca no seu filho, mas não é, irmão. Deus toma uma voz diretiva: não toca no meu. Ou seja, aquele sacrifício não foi só para tratar Abraão, mas foi para aparecer para a prole de Abraão. Não toca no meu. Olha o que diz o texto: Isaque despertou. Pai, eu ouvi uma voz. Aí Abraão: essa voz é a que eu ouço todos os dias. Filho não vai para a igreja por causa de mãe. Quem vai para a igreja por causa de mãe é filha. Filho vai para a igreja por causa do pai. Se o pai gosta mais de jogar bola do que de ir para a igreja, ele vai gostar de fazer o quê, irmão? Aonde está a nossa prioridade, vai estar a prioridade dos nossos filhos. Mas olha que interessante. Quando nós abrimos mão de tudo, Deus também já abriu mão de tudo para que nós estivéssemos aqui. O filho dele, ele se entregou para nós. E eu, nesse trajeto de abrir mão por Deus, pensei que as coisas seriam melhores. Como é o nome do senhor mesmo? Eu conheço o senhor, mas o Arthur é meu amigo. O senhor acredita num negócio desse? Esqueci o nome do senhor. Divino. Quando eu abri mão de tudo que Jesus permitiu eu abrir para viver para Ele, na minha concepção tudo chegaria muito fácil, mas não chegou não. Na verdade eu perdi foi tudo. Eu tomei uma decisão. Fui pregar na Inocência, peguei uma moto emprestada do Vinícius. Falei, eu vou pregar lá e vou voltar. Sábado, domingo eu vou para o Caçu. Prego sábado, domingo no Caçu e volto para aí. Já peguei o telefone e liguei para o Parecido, Gino Biasi. Parecido! Antigamente não era dividido, era só um, e ele era o gerente. Deixa eu falar para o senhor. Será que tem como eu voltar a trabalhar na fazenda? Meu pensamento eu tinha errado. Ele falou assim, eita meu filho, deve ser você para voltar mesmo. Aquela mula, gata, aquele... Você sabe, Giovanni, que o povo achou que era terrível, mas eu dobrei o joelho, a orelha parou de pular. Ninguém anda naquele trem. Eu falei, eita rapaz, eu sou peão duro mesmo, porque é só eu que ando nesse trem. Aí eu entendi dentro de mim, eu falei, eu saí antes da hora. Mas não era, foi o inimigo que entrou dentro das mulas e não deixou ninguém andar, para eu achar que eu estava errado. E fui pregar no Caçu. Quando eu cheguei no Caçu, no primeiro dia, na igrejona grandona, como aqui, irmão, Deus fez um rebuliço, batizou até jovem com o Espírito Santo. Aí dentro de mim, ficava desse jeito, eita, eu não vou parar não, Jesus ainda está batizando com o Espírito Santo. Mas ainda assim, estava fragilizado e sem condição financeira. No domingo, numa igreja bem pequenininha, Diego. Cheguei na igreja e, terminando de pregar, tinha um varão igual esse rapaz aqui na frente. Eu olhei para ele e falei assim, ó, Jesus manda te dizer, tu era para ser obreiro nessa casa. Aí ele baixou a cabeça e começou a chorar. Aí o pastor atrás de mim falou, chama ele para o altar. Se é para ser obreiro, vamos ungir ele a cooperador. Eu falei, pronto, agora vamos ungir. Ele chegou e nós começamos a orar. Falou, eu quero te dar essa honra. Coloca a mão na cabeça dele e unge ele a cooperador. Irmão, eu comecei, Max. Senhor Jesus, o Senhor escolheu ele porque o Senhor falou comigo. Dá a ele, Senhor, todas as características. Quando eu estava orando assim, ele começou de joelho, dar um pulinho no altar, pastor. Eu falei, opa, parece que tem coisa maior. Senhor, se o Senhor tem alguma coisa diferente, visita ele. Irmão, e não é que ele foi batizado com o Espírito Santo, começou a falar em língua, começou a falar em mistério. O pastor saiu correndo, veio atrás dele e olhou para a igreja e falou assim, ó, ele não vai ser mais cooperador, agora ele vai ser diácono na igreja. Irmão, eu fiquei tão feliz com aquilo que eu falei, pronto, eu estou querendo largar de pregar, estou querendo sair da obra e Jesus está fazendo essas coisas, mas ainda pendeu aqui. Eu ainda continuo fragilizado, ainda continuo sem condição financeira, sem carro, andando de moto e tratado pelos outros. Vou não. Sentei no meu canto e falei dentro de mim, como que eu ando com o senhor se eu não tenho condução? Irmão, o pastor pegou o microfone. A paz do Senhor, irmão. Já virou para mim. Renato, você tem carro? Chegou a me dar vontade de chorar, irmão. Eu falei, que jeito que tem carro? Eu vim para cá de moto. E a moto nem é minha, já está com o dono, já porque eu peguei emprestado, estou devolvendo. O único carro que eu tenho é dos neném. Aí ele olhou para a esposa. Mulher, eita irmão, um marido que é exemplo para a esposa é honrado. Mulher, você acredita em mim? A mulher olhou para ele no meio da igreja e falou assim, ó, além de tu ser meu esposo, tu és meu pastor. Eu sou obrigado. Ele falou, então pronto, traz minha chave do meu carro e o documento aí agora. Irmão, eu sentado na cadeira começou a me dar tremedeira. Você não deu glória porque não é você, né, irmão? Porque se fosse você tinha virado piruleta aí, já pensou?
Eu falei, como é que é? E eu comecei a chorar, porque Deus sabia. Ele olhou para mim e falou assim, ó, tu viestes aqui com desejo de parar, mas o Espírito Santo está mandando dizer, tu vai andar no sangue de Jesus, no sangue de Jesus, no sangue. Eu falei, Jesus, não estou entendendo. Mas a palavra que me pegou, quem abre mão de tudo para viver para o reino é responsável por si mesmo. Irmão, muitas coisas aconteceram. Ele me entrega uma chave de canivete. Eu falei, o carro é bom. Mas quando nós saímos lá fora, irmão, tinha uma Ranger. Eu acho que ela era 2017, pelo jeito que eu olhei. E tinha um Palio 88, irmão. Falei, não é possível que o motorista fechava o canivete para esse Palio, irmão. Não é possível. Só que a gente passou no meio dos dois. Ele olhou para mim e falou assim, ó, tá depois da esquina. A gente fica tão desesperado, né, irmão, com o que Deus reserva para a gente, que às vezes você não vê, mas está no teu aguardo. Quando você se dobra a Ele, está te esperando, irmão. Quando eu virei, eu falei, esse pastor deve estar de brincadeira. Ele falou que era sangue de Jesus. Ele falou que esse negócio deve ser espiritual. Irmão, quando eu virei, tinha um Gol, máscara negra, farol de milha, porque a gente que gosta de carro, a gente entende tudo. Eu falei, esse Gol é mais do que G6, e a cor dele era vermelha. Eu falei, é o sangue de Jesus que eu vou andar, e eu vou andar nesse sangue de Jesus. Irmão, eu entrei dentro daquele carro, liguei para minha esposa e falei assim, ó, muita gente vai te ligar aí, mas você não atende o telefone. Sabe o que ela disse para mim? Amor, eu desmaiei aqui, estava cansado do trabalho, e Deus me deu uma visão, que tu entrava no fundo da igreja numa BMW vermelha. Eu falei, ela está chegando, pode esperar que ela está chegando. Irmão, para nós, o sentido da BMW era um desejo suprido, a necessidade suprida. Irmão, quando eu entrei naquele carro, aquela mulher caiu em desespero. Irmão, não tinha uma porta para pregar. Aquele mês não tinha mais nenhum. Aí começou o telefone. Quem que é o menino que ganhou o carro? Quem que é o menino que ganhou o carro? Irmão, eu chegava para pregar, ninguém sabia o nome, mas ele ganhou o carro, foi Deus que deu. E a porta foi abrindo e vai fazer 6 meses que eu vivo na dependência de Deus. Nunca faltou comida para os meus filhos, nunca faltou roupagem para os meus meninos. Tem hora que eu estou lá em casa, a minha esposa fala assim, Senhor, parece que vai esfriar. Deus levanta uma mulher e leva agasalho para as crianças, leva ajuda dentro da casa. Sabe por quê, irmão? Quem acredita na presença, a presença se responsabiliza. Homem que age diretriz na vontade divina, o próprio Deus cuida de nós. Pastor Rafael, eu posso orar com eles? O senhor me permite? Com a permissão do pastor, vamos ficar de pé, irmão? Temos muitos desejos diante do Senhor. Temos muitas coisas que Deus pode fazer e nós nem imaginamos. Coisas, Natalino, que nós alcançaremos pela misericórdia e não por serem merecedores. E Deus está reservando coisa grande para nós. Quem imaginava, irmão, que um dia você estaria na igreja? Eu olho para o Giovanni e lembro dele com aquele chapéuzinho de lado, irmão, trabalhando para um tal de Zé do Tobone, só o sangue do cordeiro, andando numa mula chamada boneca, irmão, na frente de um gato, porque os mió não andam atrás, né, irmão? Os mió andam na frente, mascando fumo, montando em boi, um trem terrível, irmão. Hoje está de gravata na igreja cantando. Você já pensou um trem desse, irmão? Eu vou falar de alguém que eu convivi, estive junto. Agora imagina o que nós já fizemos, que você sabe de onde você passou. E hoje você está aqui na igreja e Deus está dizendo para você, eu quero mais ação. Se você orar, eu vou mostrar o caminho. Deus está te convocando para algo maior. Deus tem reservas para nós que nós não acessamos ainda. Mas se nós começarmos a investir no reino, se você começar a bater na porta do céu, tem coisa que vai descer para você que ninguém imagina, mas é para você. Então eu quero te convidar a orar comigo agora. Pedir para Deus te mostrar aquilo que você não está vendo. Pedir para Deus te dar um pouco mais de sentimento pela tua casa e a tua família. Pedir a Deus para te dar um pouco mais de amor por aquilo que você faz. Alegria, vigor para fazer um pouco mais por Deus. Porque tudo que nós fazemos para Deus não é em vão. Nosso trabalho será recompensado. Irmão, e com muito cuidado. Eu não quero ficar nessa terra, irmão. Essas coisas vão passar. O final daqui, irmão, é terra e pronto, acabou. Mas quem tem o nome escrito no livro da vida, há uma reserva eterna para cada um de nós. Você vai cantar, varão? Então pronto, fecha os olhos aí, vou orar.
Feche os olhos. Senhor Deus, ore comigo. Abra a tua boca, olha, eu quero te alegrar, papai, nesse momento, dizer para ti que eu estou feliz. Eu estou alegre de servir a ti, Senhor, com tudo que eu tenho e com tudo que eu sou. Papai, eu poderia dar mais e não sei por que eu não faço. Mas nesta noite, papai, eu quero fazer um compromisso. Eu quero pedir que o Senhor me mostre onde eu devo pisar. Se eu errei no passado, me cobra, mas me ajuda a voltar. Me trata novamente, mas não me tira a tua presença. Espírito Santo, eu quero milagre, eu quero poder, eu quero a condução, eu quero a proteção. Se necessário for, pega na minha mão hoje, Senhor. Pega hoje nas minhas mãos e me caminha. Pega hoje, Senhor, nos meus pés e me leva. Eu dependo da tua presença. É a tua presença que eu quero. Pai, nesta noite eu quero abençoar os teus filhos. Visita eles com a tua poderosa presença. Recebe agora o renovo do Espírito. Recebe agora animosidade para a tua vida. Recebe hoje alegria para o teu chamado. Pois foi Deus que te chamou. Foi Ele que te escolheu para essa obra poderosa. Pai, eu abençoo no nome de Jesus. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua
hoje? Você é homem. Agora eu tenho que ser acima de 18 hoje. Deixa eu ver. Nós temos aqui, queridos, para agradecer a Deus pela vida de vocês, essa graça, essa honra, essa bênção. Pode se sentar, amém? Pastor, Deus abençoe. Deus abençoe o Senhor pelo testemunho, pela palavra. Glória a Deus. Bom Natalino, diácono do Senhor Jesus. Que bênção. Obrigado por essa amizade. Palavra abençoada. Tem que ministrar mais vezes aqui, pastor. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. A gente perdeu 15 minutos para começar o culto. Fez falta nesse final, né? Mas a gente. Amém. Então, estamos de lado da bênção, irmãos? Glória a Deus. E aí, com a alegria dos amados irmãos que organizaram e pedidos que eles fizeram, nós ganhamos aí alguns brindes. E as mulheres falam assim: só no grupo das mulheres tem brinde, os homens também tem que ter. Eu sou meu marido chegar em casa com um brinde lá do culto, que benção. Então, qual é o número bom aí de vocês? Qual que é o teu número aí? Qual que é? Deixa eu ver. 17 é bom? 17? 68? 58 é bom? 58? Para mim, 24 é um bom, irmão. O 24 na escola já teve muito problema com o 24 na escola, né, irmão? Mas a gente nasceu de novo. Ô, glória! São 24 anciãos do trono da glória. Eita glória! Por essa vocês não esperavam, né? Ô, glória, aleluia! É 12 apóstolos e 12 patriarcas, não é? Ô, glória! Os 12 filhos de Israel. Ó, vem alguém pra cá, vem cá, irmão Natalino. Olha, irmão Luiz, irmão Natalino. Que isso? Aí eu tenho que ir, olha que vídeo que eu tô agora. Ele organiza o culto, fica escondido no trabalho. Eu falo, não sai abrir o culto. Ele fala, não, pastor, não vou abrir o culto, não. Eu trabalho nos bastidores, ele fala. Quem acha que ele deveria pregar o próximo culto? Não, não. Aleluia. Então, eu não sei o que é isso. Senão vai pegar o primeiro presente, primeiro número, pega aí, abre o primeiro número, abre aí, fala o número bom, irmão. Quem sabe o senhor conseguir agora? Vamos ver. Cadê a bateria? 14. Quem é o número 14? Não está aqui o número 14? Então vou lá. Pega o outro. Esse aqui é o brinde do número que vai sair agora. Oh, glória a Deus. Uma doação. Plano de céu. 70. Oh, glória! Vai ter uma foto? Não? Como é que vai ser isso? Vai pegar o celular rápido. Vamos lá. Você tem celular no bolso, irmão? Vamos? Eita glória! Faz esse negócio rápido. Aí faz o seguinte. Aí faz assim, ó. O irmão Natalino bate a foto junto com o irmão do presente. Pode ser? Isso, glória a Deus. Isso, glória a Deus. Deus abençoe. Esse aqui agora, deixa eu ver, Lojas Tigre. Então quem patrocinou isso aí foi a Grande Céu. Grande Céu. Tem alguém aqui que trabalha na Grande Céu? Amém, glória a Deus. E aqui, Lojas Tigre, esse presente. Pode sortear um número aí, vamos ver aqui. Ô, glória. 38. Não, pega outro número. Eita glória, mais uma esperança. Pega aquele. Aquele vamos lá, Como é que é mesmo, irmão? 58. 58, cadê o 58, irmão? 37. 37. Pega outro. Ô, glória. 67. Eita! Glória. Lojas Tigre. Deus abençoe. Bate a foto aí. Isso. Glória a Deus. Que número que é esse, irmão? 32. 32, tem aí? Não tem? Eu sou 24, não dá para errar, né? Não, tinha 24, irmão. Vamos lá, esse presente aqui. Deixa eu ver o que é esse aqui, irmãos. Que benção, hein? 76. Eita, glória, aleluia. Deus abençoe.
Guardar importado, glória a Deus. Farmácia Nova, número 28. Eita! Deus abençoe isso. JL Biju. Ô irmão, sorteio isso lá daqui, ué. Mas irmão, vai dando glória aí, porque parece que o irmão está fazendo nada. Esse aqui, ó, JL Biju, patrocinou um presente, os irmãos vão ficar felizes. 77. Fala lá de esquerda agora, vamos ver. Número 3. 3. No. Deixa eu ver. O que é isso aí? 77. Sabe 77? Então é esse presente aqui, olha. Ó, vamos lá, bate foto, irmão. Bate foto aí, não que seja Jesus. Glória. Farão valoroso. Aí, que benção, ó. Eita glória. Ó, agora aqui. É Almodas. Ó. Não, 24. Não, isso aí não, 24. 35. 35. Não? Ah, irmão, 24. Já é uma coisa boa. Qual é o número bom, irmão? 61. 11. 11. Qual é o outro número bom? Fala aí. 38, 48. Número 15. Ninguém com 15? Real Modas parece coisa boa, mas parece uma infância, né? O pastor pegou o número 13. Graças a Deus, ninguém tem um 13. Graças a Deus não saiu 13, irmão. 6. 6. Eita, glória! Ele ganhou. Eu acho que foi compor isso aqui, não é possível. Vai pra fora. Aleluia. Bom, agora tem que ser o sorteio. Esse é o print final. Esse daqui foi o irmão Jorge. Irmão Jorge, cadê você? Dá glória a Deus, né, irmão? Irmão Jorge, junto com a esposa dele, a irmã Inácia, trabalha, né, com perfumes, perfumaria, algumas coisas. Glória a Deus. De estética. 54. 54, ninguém? Ó, é um caiaque, é um perfume, desodorante corporal. Meu Deus, é perfume bom, irmãos. Deixa eu ver. 78. Não, 78 não? 44. 44. Rafa! Glória a Deus! Eita glória! Vai ficar cheiroso com a esposa. Glória a Deus, cadê a foto aqui, ó? Fotografia. Isso. Ah, irmão, saiu. Os 24 anciãos aqui não saiu aqui, os 24 anciãos. Glória a Deus. Amém, irmãos. Irmãos, vamos fazer uma foto bem bonita aqui. Vem todo mundo para frente, então, em nome do Senhor Jesus. Eu quero. Todo mundo aqui, nós vamos tudo aqui para frente, aqui, ó. Vou pedir o pastor para mostrar essa oração, amém, pastor Renato? Você me diz uma oração abençoando todo mundo? E volta. Irmãos, pode ficar um na frente do
aqui no fundo da igreja, não é para vocês saírem e ir embora. Hoje é dia dos homens, ficar junto. Depois você avisa a esposa, eu estou jantando. Dá para pegar todo mundo na fotografia? Ó, todo mundo olhando lá para o irmão Humberto lá, ó. Dá um sorriso, irmão. Não fica com essa cara de queijo por irmão, não. Ô, glória. Aleluia. Agora vira para frente do altar. Vai para o lugar, vira para frente do altar. O pastor vai ministrar uma oração para abençoar as suas vidas, as nossas vidas. Amém. Para liberar nós também. Para termos a nossa comunhão, pastor. Amém. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por essa noite que foi propícia, Senhor, a entender propósitos e projetos. Ao se disponibilizar aqui vier, Senhor, já mostraram que querem a tua dependência, querem acreditar nas tuas promessas e sei que o Senhor está ao nosso favor. Papai, abençoa cada um que aqui chegou, Senhor, não despede de mãos vazias, que eles saiam daqui, Senhor, ao ultrapassar os umbrais desta porta, abençoados, cheios da tua presença, com uma nova perspectiva de vida, com uma alegria interna que possa transparecer do lado de fora, Senhor. Eu abençoo, Senhor, pelo teu nome, Senhor, a cada um daqueles que aqui chegaram, no nome de Jesus.